Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar no teu coração, no coração da tua casa, na tua família e na tua história. Nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro e mais uma vez nós estamos aqui para levar uma palavra até o teu coração. Nós temos ministrado uma série para a família, o Deus da família. E se você não acompanhou as outras mensagens, nós temos lá no canal da IBBR, no canal da igreja, lá no playlist, você vai ter todas as mensagens que já foram ministradas. Corra lá, assista, dê um like nessa mensagem também, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir dessa palavra de Deus que está sendo ministrada especificamente para as famílias. E o que eu queria falar nessa noite é preso em cadeias familiares. Queremos entender um pouquinho o que são essas cadeias, aonde nós erramos, aonde nós repetimos o fracasso dos nossos pais, como nós aprendemos e repetimos aquilo que aprendemos. Muitas vezes eu e você estamos presos nessas cadeias que vêm sobre a nossa geração, que nós recebemos lá do nosso vovô, do nosso bisavô, recebemos do nosso papai e muitas vezes estamos transmitindo para os nossos filhos. Mas o mais importante é saber que dá para renunciar a isso, que dá para rejeitar isso na tua vida, dá para quebrar na autoridade do nome de Jesus todos esses vínculos que nós recebemos espirituais da nossa família, uma herança que nós recebemos da nossa família. Então dá para você quebrar. Você não precisa viver aprisionado, você não precisa viver preso em cadeias que você recebeu dos teus pais. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que criou a família, que criou a minha família, que criou a tua família. Ele quer falar contigo nessa noite. Então não perca nada, fique atento a tudo que Deus vai falar e vai ministrar no teu coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse tempo, Pai. Nós, como igreja do Senhor, nós nos reunimos nas casas nesse momento, Pai, para adorar e para cultuar o Teu nome. Nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua direção, Pai. Nós queremos viver um novo tempo, Senhor. Um novo tempo, o tempo da graça, da manifestação, da liberalidade do Teu Espírito Santo nas nossas vidas e nas nossas casas, Pai. Reconhecemos que temos vivido muitas vezes preso em cadeias familiares, preso muitas vezes em consequências dos pecados que vêm muitas vezes sobre a nossa vida, vêm sobre a nossa linhagem. Mas nessa noite, Pai, nós decidimos romper com tudo isso. Em nome de Jesus, renunciar todas essas práticas pecaminosas que nós recebemos, para que toda essa infiltração demoníaca, desses espíritos de perseguição na minha linhagem, na minha família, possa cessar nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos e clamamos agora pela visitação poderosa do amado e doce Espírito Santo de Deus, seja sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Agora se assenta aí e não perde nada daquilo que Deus vai falar com você. Como eu falei, então, eu queria falar essa noite preso em cadeias familiares. E eu separei alguns textos da palavra de Deus para nós vermos a repetição nas famílias. Como isso vai aprisionando o nosso coração, como nós ficamos presos muitas vezes àquela herança que nós recebemos dos nossos pais. E diz assim, Gênesis capítulo 12, é o primeiro texto que eu peguei, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, olha só, ele está na divisa, ele vai chegar e agora ele vai entrar no Egito. Disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. O que eu percebo já nesse texto agora? Que primeiro que se levanta uma grande fome, e Abraão, ele decide descer para o Egito. Ele vai para a terra do Egito, e quando ele está às portas de entrar no Egito, ele chama a sua esposa e diz assim, olha, não vamos confessar, vamos enrolar esse povo, não vamos falar a verdade, se bem que é verdade que ela era meia-irmã dele.
Mas não é esse o caso agora. Ele vai dizer para ela, olha, diga que você é minha irmã, que nós temos um mesmo pai, uma mesma mãe, nós somos irmãos, para que os homens, os egípcios, não se levantem contra mim e me matem e conservem você com vida. E nós estamos falando de um homem que, no mesmo capítulo 12, ele recebe algo de Deus, ele recebe já a primeira parte da promessa. Ele já recebe a parte da promessa dele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha falado com Abrão, naquele momento, dando uma direção para ele, dizendo: olha, você vai ser bendito nessa terra. Só que, na caminhada, quando ele chega no Egito, ele entende realmente que ele precisa de uma proteção. E ele tira o olhar dele de Deus agora e ele tenta buscar uma proteção, conversando e armando uma história com a sua esposa Sarai. Diz: ó, nós não somos marido e mulher para esse povo, nós somos irmãos. E aí começa realmente uma prisão familiar, de uma cadeia que vai se repetindo na vida dele, se repete na linhagem dele. E continua a palavra do Senhor a partir do verso 13 do capítulo 12 de Gênesis. Disse: peço-te que és minha irmã. Ele está pedindo para Sarai mentir, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Eu quero abrir um parênteses aqui para você que está me escutando aí na tua casa nessa noite, meu irmão. Quando a Bíblia diz muito formosa, a Bíblia está dizendo é capa de revista. A Bíblia está dizendo é top model, é mulher realmente muito linda. É aquelas mulheres Miss Brasil, Miss Universo, são mulheres muito lindas. Então, quando a Bíblia diz que ela era muito formosa, é que ela era muito linda, muito bonita mesmo. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olha só o que está acontecendo aqui. A gente precisa entender o que está acontecendo nesse texto. Então, como Sarai era uma mulher muito bonita, realmente formosa, o que aconteceu? Foi tomada para a casa de Faraó. Ela foi tomada como para ser uma das esposas de Faraó. O que o Egito representa? O Egito vai ser um aprisionamento. Então, Abraão ele é aprisionado agora pelo Egito. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, então ele está às portas do Egito, Gênesis 12, 11a. O Egito aqui representa o que? Uma contaminação espiritual. O Egito, na vida do povo, vai ser relacionado com um lugar de escravidão, com um lugar de contaminação espiritual. Às vezes nós nos contaminamos dentro de casa. Muitas vezes nós estamos num lar contaminado espiritualmente, um lar que vive uma contaminação, seja uma idolatria, seja uma prostituição, seja um adultério, seja uma quebra de aliança, seja um abandono de alianças que foram estabelecidas. Então nós muitas vezes já viemos de um lar contaminado espiritualmente. É isso que o Egito vai representar aqui, a contaminação espiritual, e começa contaminando quem? A vida de Abraão, porque quando ele chega na entrada do Egito, ele combina com Sarai. Vamos mentir, vamos dizer que nós somos irmãos, que nós não somos marido e mulher. Não é possível entrar no Egito sem participar do Egito. Não é possível você entrar num lugar onde está tudo contaminado com o pecado, onde a contaminação chegou e você não acabar se contaminando com aquilo. É a mesma coisa você pegar uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo e largar ele lá num bar e dizer: você vai resistir, fica aqui firme que você não vai tomar o primeiro gole, você não vai tomar a primeira cerveja. Você vai acabar se contaminando. Você vai acabar se contaminando, principalmente se você já vem de um histórico familiar de contaminação espiritual na tua vida, você vai acabar se contaminando. Então o Egito vai representar essa contaminação espiritual. E muitas casas, mas muitas casas mesmo, infelizmente, têm vivido uma contaminação espiritual. Vem recebendo isso de geração em geração, uma contaminação espiritual que entra através desses espíritos, dessa infiltração demoníaca de espíritos de perseguição na família,
E o povo sofre, e a família sofre. Mas muitas pessoas nem têm essa percepção espiritual, nem têm esse entendimento espiritual, mas continuam aprisionadas no Egito. Então, toda vez que você se envolver com o pecado, toda vez que você se envolver com o Egito, você vai ter uma contaminação, mas você vai se machucar, você vai ficar aprisionado no Egito. Você precisa romper com o Egito. Nós precisamos rejeitar o Egito na nossa vida e toda essa contaminação que vem junto com o Egito. E nós também vemos que, além dessa contaminação, é um plano humano. Abraão, ele traça o quê? Uma estratégia humana. Havia fome na terra. Então, ele se levanta e desce para o Egito. Aí você que é bem espiritual e está na tua casa vai dizer assim, pastor, isso tudo era plano de Deus, eu sei. Eu entendo isso, mas eu quero te dizer que Deus ele pede o quê? Que nós possamos buscá-lo para ele trazer as respostas para a nossa vida. Deus ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. O que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Não é a vontade de Deus, mas Deus permite por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de contaminações, por causa que nós não buscamos a Deus. Então algumas coisas acontecem na nossa vida que não é o projeto de Deus para aquilo, mas Deus permite porque nós decidimos viver dessa forma, nós decidimos viver longe de Deus. Disse Peste, que és minha irmã. O plano de Abraão é diferente do plano de Deus. O plano do ser humano, muitas vezes, ele é diferente do plano de Deus. O plano de Deus para a tua família é que a tua família seja bem-sucedida, que você viva a abundância do que Ele tem para a tua história e para a tua família. Mas muitas famílias não vivem isso, porque as famílias querem viver com o plano humano. Nós tentamos de todas as formas resolver os nossos dilemas, tentamos resolver os nossos problemas, tentamos resolver as nossas dificuldades, só que muitas vezes nós não convidamos Deus para participar de nada disso. Mas quando tudo dá errado, pastor, quando tudo dá errado, aí eu chamo Deus, eu digo, Deus, eu quero te entregar esse problema, eu quero te entregar essa mulher. Deus, eu quero te entregar esse marido, eu quero te entregar esses filhos. Só que quando você estava lá para casar, que o pastor disse para você, não case, espere mais um pouco. Não, pastor, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. Você não conhecia nada da história dele, você não percebeu como é que ele tratava a mãe, como é que ela tratava o pai, você não percebeu essas coisas e você não viu a herança que tinha, mas você ia na casa dele e você via que já tinha uma herança espiritual, um peso espiritual naquela família, mas mesmo assim você se envolve com ela e você não vai mudar, vai melhorar. É um plano humano. Os nomes dos dois ainda não tinham sido trocados, ainda era Abraão e Saraí. Então, eles fazem esse plano humano, mesmo já tendo uma promessa de Deus, eles fazem o quê? Eles traçam os planos humanos. Nós traçamos muitas vezes os nossos planos. Nós traçamos a nossa vontade e queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família a partir daquilo que nós escolhemos fazer. Nós não buscamos a Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. Por isso, muitas vezes, o plano humano vai falhar, vai fracassar. E é isso que está acontecendo aqui. Mesmo ele dizendo que era irmã e ele correndo o risco de Faraó tomar ela, algum dos príncipes de Faraó tomar Saraí como mulher, ele decide correr esse risco. Ele decide trazer quase uma maldição para a vida dele, mas é porque Deus tem um propósito na vida de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o interessante também eu percebo nesse texto, como o inimigo ele é ardiloso, como ele se aproveita das coisas que acontecem aí na tua casa e como ele traz realmente um peso de escravidão, um peso realmente de opressão na tua vida a partir do que nós mesmos deixamos, ou seja, ele é ardiloso. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor a ti. Gênesis 12:13. O inimigo tenta se aproveitar do quê? De uma mentira. O nosso inimigo, Satanás, ele sempre tenta se aproveitar. Como a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, em João 8,44, que ele é mentiroso desde a fundação do mundo, ele nunca se firmou na verdade. E quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que é próprio dele, porque ele é o pai da mentira. Então agora ele tenta se aproveitar dessa mentira que Abraão combina com Sara. Para quê? Para frustrar o projeto de Deus. Para frustrar o plano de Deus com relação a Abraão, para que as famílias pudessem receber a bênção de Deus através da vida de Abraão e de Sara. É isso que ele faz, ele é um inimigo ardiloso, ele anda na escuridão, ele anda realmente
procurando a quem possa tragar. Então, quando ele se aproveita dessa brecha que Abraão deixa na vida dele, e ele vem para tentar matar, roubar e destruir a vida de Abraão, tentar destruir o projeto de Deus, tentar destruir a promessa de Deus. É isso que ele tenta fazer com a tua família. Ele tenta te aprisionar, ele tenta roubar o projeto de Deus para a tua vida. Ele tenta roubar o projeto de Deus para a tua família e para a tua casa. Ele tenta fazer esse projeto ser abortado, é isso que ele tenta fazer, ele é um inimigo ardiloso. Não deixe esse inimigo, não deis lugar ao diabo. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então resista às tentações, resista a essas maneiras, esses projetos que Satanás apresenta, para você ganhar fácil, ter recurso fácil, para você ter várias mulheres. É só uma escapadinha, é só uma puladinha de cerca, pastora, minha esposa não vai saber, a vizinha não vai saber, o dono da empresa não vai saber, mas eu quero te dizer uma coisa que Deus sabe. Deus sabe todas as coisas e esse projeto tem que cair por terra em nome de Jesus, tem que ser quebrado na tua vida, de querer dar jeitinho e de se envolver com esse inimigo ardiloso. Toda vez que você se envolve com esse inimigo, com Satanás, ele é ardiloso, você vai se ferir. Pode ter certeza que você vai se ferir. Por mais que no primeiro momento você pode achar que você está ganhando, que você está lucrando, que você está com 2 mulheres, você está com 2 empregos, você está defraudando a tua empresa e você está conseguindo até comprar um carro com esse dinheiro, você comprou uma casa na praia. Eu quero dizer que toda vez que você se envolve com esse inimigo, toda vez que você se envolve com o Egito, você se fere, você se machuca, porque esse inimigo, Satanás, ele é ardiloso na nossa vida, ele quer frustrar o projeto de Deus para a tua vida e para a tua família. Mas o interessante é que agora entra nessa história o Deus que protege, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra. Feriu, porém, o Senhor a Faraó. Olha só o que o texto está dizendo. E a sua casa. Deus agora ele vem em socorro de Abraão. Deus ele tem que vir para agir naquilo que Abraão tentou fazer naquele plano humano. Agora Deus vem trazendo a sua proteção e ele fere a casa de Faraó. E ele fere agora ao próprio Faraó com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó viu o poder soberano de Deus. Faraó aqui ele já viu realmente o poder grandioso do Deus soberano, do nosso Deus que vem em nosso socorro. Muitas vezes o que Deus está esperando é que você grite por socorro, clame pelo socorro. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Clama a mim e eu vou responder, clama a mim e responder-te-ei. E vou te anunciar grandes coisas que você não sabe. Deus ele sempre vai reagir a partir de uma ação que eu e você temos de buscar a Deus, de nos colocarmos em favor, na brecha, em favor da nossa família, em favor da nossa casa. Deus ele vai se mover, ele vai reagir a partir de uma ação que eu tenho de buscar ele. Então Faraó agora vê o grande poder de Deus. Deus é fiel, a aliança que ele estabeleceu com quem? Com Abraão. Deus é fiel. E Deus agora desce então para livrar Abraão e Sara daquela situação, daquela mentira, daquele enrosco que ele se envolveu. Deus ele é um Deus que nos protege, Deus ele é um Deus que nos guarda, é um Deus que derrama da graça, derrama da manifestação do seu amor e do seu poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Deus que protege está aqui, o Deus que protege está aí na tua casa e ele quer te proteger, ele quer proteger a tua família. Quebre todos esses vínculos, venha romper com esses vínculos espirituais, em nome de Jesus, com essas alianças que você estabeleceu, que estão trazendo sofrimento para você. Vamos romper com essas alianças e vamos convidar o Deus que traz a proteção para a tua vida. Repetindo o erro. Então, Abraão erra, e agora ele vai repetir o erro novamente, mas não agora com o Faraó, agora ele vai repetir esse erro com Abimeleque agora. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. Então aqui passou 8 capítulos, nós falamos de Gênesis capítulo 12, agora nós estamos em Gênesis capítulo 20. E habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou, quer dizer, em Gerar. E havendo Abraão, aqui o nome dele já tinha sido trocado, ele já tinha reafirmado a aliança dele com Deus, dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Está se repetindo novamente a repetição, ou seja, aquela cadeia familiar de fracasso, aquela prisão familiar, chega novamente. Quer dizer, Abraão parece que não aprendeu com o que aconteceu alguns capítulos atrás, lá no Egito.
E agora ele vem e repete novamente e entra nessa cadeia. E entra nesse ciclo de derrota. Ele entra nesse ciclo de cadeia que vai aprisionando ele, vai aprisionando a sua família. Abraão nega outra vez que Sara é sua mulher. Mais uma vez, ele vai para o recurso da mentira. Mais uma vez, ele tenta se esconder através de uma mentira para trazer uma falsa proteção sobre a vida dele. Ele tenta trazer a proteção de uma forma errada. Eu quero dizer que muitas vezes eu e você buscamos proteção onde não tem proteção. Buscamos proteção em coisas erradas, em alianças de iniquidade. Buscamos através de trabalhos, de despachos. Vamos buscar através de leitura de mãos, na cigana, na benzedeira. Isso não vai trazer segurança para a tua casa. Isso não vai trazer proteção para você. Pelo contrário, vai trazer, sim, uma maldição sobre a tua vida. É isso que ele está fazendo mais uma vez. Ele busca numa mentira, uma repetição daquilo que ele fez para entrar realmente dentro de uma jaula, para entrar realmente dentro de um calabouço, para entrar realmente dentro do quê? De uma cadeia. E ele se aprisiona, só que ele não entende que quando ele vai para essa prisão, ele leva a sua esposa junto com ele. Ele está levando toda a sua família. Quando eu e você decidimos andar nessas prisões, ou irmos para essas prisões, eu quero dizer que toda a tua família sofre. Toda a tua família fica aprisionada. Fica com as consequências daqueles pecados que você vem praticando. O papai praticou, o vovô praticou, você praticou, agora o teu filho já está praticando. Toda a família fica presa naquelas consequências daqueles pecados. É isso que Abraão está fazendo, ele está repetindo o erro dele novamente, mais uma vez. É minha irmã. Enviou então Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. O pai da fé vacila na mentira. Abraão, ele é conhecido como pai da fé, ele está lá na galeria de Hebreus, como pai da fé, como homem de fé, mas nesse momento, nessas duas ocasiões, eu quero dizer que Abraão vacila. Ele realmente dá uma vacilada feia, uma derrapada feia com relação à sua fé, porque ele se envolve com a mentira. Eu quero dizer que toda vez que eu e você nós nos envolvemos com a mentira, eu quero te dizer que a mentira, ela é tão danosa na vida da gente que quanto mais você mente, você precisa contar outra mentira, e outra mentira, e outra mentira, e assim você vai tentando sustentar as tuas mentiras com muitas mentiras. Deus abomina a mentira. O medo dominou o coração de Abraão, assim como o medo dominou lá na entrada do Egito. Agora o medo novamente desse patriarca, o medo toma conta do coração de Abraão. E Satanás, ele vai agir naquilo que nós temos medo. Ele age com a mentira e com medo. Então, quando o medo entra no coração da gente, a gente para de olhar para Deus. A gente desvia o nosso foco de Deus. Eu desvio o meu olhar da presença do Todo-Poderoso e eu começo a olhar por quê? A minha mulher é muito bela, eles vão tentar me matar, eu tenho que dar um jeito. Eu preciso resolver essa situação. É isso que Abraão está tentando fazer. E o medo domina o coração dele. Deus muitas vezes está olhando para você e está dizendo, quebra essa aliança, rejeita essa aliança, abandona essas alianças, essas práticas pecaminosas que você está fazendo, várias alianças, e você para de olhar para Deus e você fica com medo. Você fica com medo e o medo bate no teu coração e o medo entra no teu coração. E quando o medo entra, eu quero dizer que todo o teu entendimento fica sequestrado pelo medo. E Satanás, que é ardiloso, como eu falei na outra lâmina, ele vem para matar e roubar e destruir, ele se aproveita. Ele deixa de olhar para Deus. Eu quero dizer que você em algum momento deixou de olhar para Deus. Em algum momento na tua caminhada, você deixou de confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, deixou de confiar no poder de Deus sobre a tua vida e passou a olhar e confiar na tua própria estratégia humana. Foi isso que Abraão fez. Então ele vacila na fé, vacilando na fé. Mas Deus é misericordioso. Deus é o Deus que protege, mas é o Deus que é misericordioso. Mesmo quando eu e você erramos, mesmo quando eu e você estamos dentro de cadeias, mesmo quando eu e você estamos dentro de calabouços espirituais, Deus, ele é misericordioso com a gente. Olha só o que Deus faz. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, não tinha tocado nela. É isso que a Bíblia está dizendo em outras palavras. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? No sonho, agora o que Abimeleque faz? Ele conversa com Deus e diz, Deus, o Senhor vai matar uma nação justa agora, por causa de um pecado que não aconteceu,
porque eu não sabia, eu fui enganado. É isso que ele está dizendo. Em Gênesis capítulo 20, versos 3 e 4, Deus responde para ele: e disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso e tomaste Sara por tua mulher, porque ela foi te apresentada como irmã de Abraão. No teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Olha o que Deus está dizendo aqui para Abimeleque: eu tenho impedido de você pecar contra mim, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dessa mulher, eu tenho uma promessa sobre a vida do marido dessa mulher, que eu vou cumprir essa promessa. Então eu tenho impedido você de pecar contra mim, porque eu estabeleci uma promessa sobre essa família, e não te permiti tocá-la. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu que tenho protegido Sara aqui da tua mão, Abimeleque. E você não pode tocar nela porque eu não tenho permitido, porque eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho uma aliança com Sara. Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com a tua família, Deus tem uma aliança com a tua casa. Por mais que você esteja vendo tudo desmoronando, creia realmente na aliança que Deus estabeleceu sobre a tua vida e para a tua família, meu irmão. Creia. Deus avisa o rei sobre as consequências do pecado para ele e que alcançaria toda a nação. Olha só o que Deus está dizendo. Deus, ele mostra para Abimeleque a consequência: você vai morrer. Se você tocar nessa mulher, lembra lá atrás, lá no Gênesis, quando Deus falou na primeira mensagem que eu ministrei sobre a origem, não pode comer desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Agora Deus está dizendo para Abimeleque, para o rei: não pode tocar, não pode se apropriar daquilo que não é teu, porque essa consequência, você vai morrer. Foi a mesma coisa que Deus disse para Adão: o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Deus fala agora para Abimeleque: se você tocar nessa mulher, você vai morrer. É isso que Deus está dizendo. E alcançaria não só a vida dele, não só a casa de Abimeleque, mas alcançaria também a nação, aquele pecado. Mas Deus se revela, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus misericordioso, e ele fala para Abimeleque: não faça isso, porque se você fizer, se você desobedecer, você vai morrer. O nosso Deus é um Deus fiel, Deus que zela por sua palavra. Olha só, e Deus continua conversando, e agora ele traz, no sonho ele continua falando com Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Olha o que Deus está dizendo para Abimeleque: porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha só como Deus, ele zela pela palavra dele, como Deus, ele nos protege quando nós estamos debaixo da obediência, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, da promessa de Deus. Deus, ele nos protege, mesmo quando o dia mau chega, mesmo quando se levanta o inimigo, mesmo quando se levantam as tempestades, Deus, ele continua nos protegendo. Deus permanece fiel à sua promessa, mesmo quando vacilamos. Quem que vacilou? Abraão vacilou, o pai da fé vacilou, mas aqui Deus está nos ensinando que mesmo quando eu e você, que em algum momento nós possamos vacilar, ele permanece fiel, ele continua sendo fiel, zeloso, zelando pela sua palavra. Deus, ele tem guardado a tua vida, ele tem guardado a tua família, ele tem guardado a minha família, ele tem guardado a nossa história. Saia dessas cadeias. Saia dessas cadeias. Essa noite é noite de você sair, romper com essas cadeias familiares, desses pecados que vêm assolando a tua família e vêm de geração em geração assolando a tua casa. Olha só a repetição familiar. Olha o que eu falei, as cadeias familiares. Agora, nós vimos dois exemplos do próprio pai da fé, Abraão, mas agora isso alcança quem? O seu filho Isaac. E nós vamos ver, Isaac vai repetir a mesma coisa que o seu pai fez. Mas Isaac ainda não era nascido naquelas duas vezes, mas ele ouviu essa história, ou Sara contou, o próprio Abraão, ou os empregados deles contaram, mas ele ficou sabendo dessa história, foi passado para ele de forma oral para ele, e ele aprendeu e ele escutou, e agora ele vai repetir aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Ele vai para a mesma cadeia que o pai vai, ele vai pecar no mesmo pecado que o pai pecou, ele vai cair nas mesmas consequências, no mesmo ato do pai, ele vai mentir também. Ele tenta se proteger através da mentira. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 26. Nós vemos então Gênesis capítulo 12, no Egito, Abraão. Depois nós vemos no capítulo 20 com Abimeleque. E agora nós vemos novamente com Abimeleque
os historiadores dizem que não é o mesmo rei, agora Isaac, mas é na mesma região. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Aonde ele ouviu isso? Dentro da casa dele. Aonde esse pecado aconteceu? Dentro da casa de Abraão, junto com Sara. E agora esse pecado, e que ele ouviu do seu pai, ele não viu seu pai pecar, mas ele escutou a história do pai pecar, e agora ele vai repetir: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, e não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. A mesma coisa, a mesma história começa a se repetir agora aqui, não agora na vida do pai Abraão, mas agora na vida do seu filho Isaac. Ele vai repetir a mesma coisa. A mulher dele era formosa, era tão bonita quanto sua mãe. E agora ele, com medo, ele tenta trazer uma falsa proteção para ele, e ele vai e comete o mesmo pecado que o pai dele cometera. É minha irmã. Ele traz novamente essa repetição, essa cadeia familiar para dentro da história dele. E ele vai lá quase que perpetuando isso na linhagem dele, na geração dele. É minha irmã. Repetição familiar. Cadeia familiar de pecado. É minha irmã. Matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Repete o mesmo pecado do seu pai. As consequências dos nossos pecados, dos nossos pais, podem nos alcançar. As consequências dos pecados dos nossos pais podem nos alcançar. Não é determinista. Não é porque o meu pai teve problema com drogas, eu vou ter problema com drogas. Não é porque a minha mãe teve problema com alcoolismo, eu vou ter problema com alcoolismo. Mas essas repetições podem acontecer na minha vida. Podem acontecer as consequências desse pecado, mas não é definitivo. Eu posso rejeitar essa herança, eu posso rejeitar essa cadeia familiar, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Rejeitar essa herança que vem sobre a tua vida, essa herança familiar, de derrota e de fracasso que vem se acumulando na tua linhagem, que vem se acumulando na tua geração. Repete então o mesmo pecado do pai. Muitos filhos têm repetido o mesmo pecado dos pais. Muitos filhos têm repetido o pecado dos avós, têm repetido os pecados dentro da casa, dentro da linhagem. E isso tem trazido dores de geração em geração, até a terceira e quarta geração tem sofrido, famílias inteiras têm sofrido. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu filho é assim, meu neto é assim. Não precisa ser assim, não precisa ter essa repetição, não precisa ficar dentro de uma cadeia familiar de pecado. Vamos romper com isso, quebra essa cadeia, renuncie essa cadeia familiar de pecados na tua vida, que vem acontecendo na tua vida, que já está alcançando até mesmo o teu filho, você que me assiste aí em casa. Pastor, tudo bem, mas você falou, ele repetiu o erro do pai, ele repete o pecado do pai, o pai pecou, ele repetiu, mas o que eu faço, pastor? Você pode estar perguntando aí, mas como que eu faço para me livrar disso, pastor? Eu quero me livrar disso. Vamos ver o que a palavra de Deus disse. Destruindo cadeias familiares. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Essa noite é noite de verdade, você está conhecendo a verdade, está sendo explanado para você a verdade. Aliás, todos os cultos aqui nessa igreja, só sai desse altar palavras verdadeiras para transformar o teu coração, para transformar a tua história. Conhecereis o que é a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade que nos conduz para o céu, Ele é que rompe com essas maldições. Jesus quebra essas maldições na minha vida e na tua vida. Quando nós conhecemos a verdade, destruindo cadeias familiares. Como é que eu destruo as cadeias familiares, pastor? Conhecendo a verdade de quem você é, conhecendo a verdade de quem Deus é, conhecendo a verdade da obra redentora de Jesus na cruz para te salvar. É assim que a gente começa destruindo essas cadeias familiares que entraram na nossa vida e trouxeram essa perseguição espiritual sobre a nossa vida, destruindo as cadeias. Porque as armas da nossa milícia não são carnais.
As armas que nós vamos usar para essa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, das cadeias, destruindo os conselhos e toda altivez e todo orgulho que se levanta contra quem? Contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Destruir todo esforço e conhecimento do homem. O que acontece? As fortalezas se levantam na nossa mente, por quê? Porque nós não conhecemos a verdade, nós não conhecemos Deus, nós não conhecemos o conhecimento de Deus, e quando nós temos o conhecimento de Deus, nós muitas vezes negligenciamos. Deus está dizendo, não faça, você vai lá e faz. Não se envolva, você se envolve. Não faça aliança, você faz aliança. Não entre em julgo desigual, você entra em julgo desigual. Não roube, você rouba. Não mata, você mata. E daí você vai para a cadeia, destruindo as cadeias familiares. Nós temos que entender que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir o sofisma, para destruir as fortalezas que estão na tua mente, destruindo o quê? Os conselhos de toda altivez, todo orgulho que está dentro do nosso coração, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ah, pastor, acho que não é bem assim. Já viu as pessoas que querem relativizar? Já viu as pessoas que gostam do pecado, então elas ficam relativizando com o pecado? Ah, acho que não é bem assim. Ah, pastor, você leu textos do Antigo Testamento. Você pegou a história de Abraão e de Isaac para trazer sobre cadeia familiar. Então me diga uma coisa, meu irmão, eu peguei sim o texto do Antigo Testamento que vale tanto quanto o Novo Testamento. Então me diga uma coisa, você que está me escutando aí, por que a tua família está vivendo nessa repetição? Por que a tua família está vivendo dentro dessa cadeia espiritual? Se você está alegando porque eu peguei texto do Antigo Testamento, então me explica. Me explique por que você está vivendo essa cadeia que está aí geracional dentro da tua vida, dentro da tua família. Porque a tua arma não é carnal, mas é uma arma espiritual. Para que você tenha o conhecimento de Deus, e tendo o conhecimento de Deus, que é a verdade, que nos liberta, você possa levar o quê? Levando cativo todo entendimento, todo pensamento a quem? Em obediência a Cristo. Você quer quebrar, destruir as cadeias familiares? Obedeça a Cristo, obedeça a palavra de Deus, obedeça os ensinamentos que saem desse altar para a tua vida. Rompa com o pecado, abandone o pecado, dê um basta para o pecado na tua vida, meu irmão. Destruir todo o esforço do conhecimento do homem é orgulho. Deixe o orgulho, abandone o orgulho. Destruindo então os conselhos, altivez, orgulho do coração humano. Temos um encontro com Jesus aonde? Na cruz. Você quer destruir as cadeias familiares? Se encontre com Jesus na cruz e diga dessas cadeias, e diga dessas fortalezas, e revele a Deus e fale para Jesus, diga, Senhor, aqui estão as cadeias, as repetições familiares que eu venho sofrendo, e eu também venho cometendo isso na minha linhagem, na minha geração, mas eu não quero mais ficar preso numa cadeia familiar de pecado, de abominação ao Senhor. Diga para Jesus, se encontre com Ele, leve o teu pensamento em obediência a Cristo. Pare de ver esses sites pornográficos, pare de ficar rindo com essas piadas maldosas e maliciosas, pare de proferir palavrões dentro da tua casa, pare de olhar esses filmes de guerra, pare de jogar esse videogame, esses joguinhos de morte que entram na tua cabeça e leve a tua mente em obediência a Cristo. O que tem ocupado a tua mente? Fale o que tem ocupado a tua mente. Você ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Assista filmes evangélicos, filmes cristãos, que tem algo para nos ensinar, algo para compartilhar de fé. Mas agora você fica preso num monte de coisa, num monte de porcaria. E quer ter a tua mente, que o teu entendimento seja em obediência a Cristo, não vai ser. Obedeça a Cristo, obedeça a palavra do Senhor, para destruir essas cadeias realmente familiares. Jesus rompeu com as cadeias, Jesus venceu, Jesus quebrou os grilhões que nos seguravam e que seguravam a morte, que é o último grilhão, o último inimigo, não pôde segurar Jesus. Esse grilhão foi quebrado quando Jesus ressuscitou, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, Isaías 9:4. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus arrancou o jugo da escravidão, pois tu destruíste o jugo. Jesus destruiu o jugo, Jesus rompeu com as cadeias.
que oprimia, ele arrancou aquela canga, ele arrancou aquele peso que estava sobre os teus ombros. Deixa todo esse sintoma de opressão, mande embora. Toda dor, todo sintoma de opressão na cabeça, dor na nuca, dor na cabeça, toda dor no corpo, pontada, mande embora em nome de Jesus esses sintomas de opressão, todo esse nervosismo, essa estupidez. Rompa com essas atitudes. Essa canga então que estava sobre você, que estava sobre aonde? Sobre os teus ombros, essa forquilha que te jogava para baixo, que te encurvava. Jesus já rompeu com isso. Jesus já rompeu com essa cadeia. E a vara do castigo do seu opressor. Não deixe o inimigo te oprimir. Muitas vezes nós deixamos o inimigo, o ardiloso, nos oprimir. E ele vem oprimir na nossa mente. Sabe quantos dardos Satanás precisa que pare aqui? Sabe quantas setas inflamadas de Satanás ele deseja que pare na tua mente? Uma só. É uma só que ele deseja que se aloje aqui e que você passe a duvidar do amor de Deus, que você passe a duvidar do teu cônjuge, que você passe a duvidar de quem você ama, que você passe a duvidar do cuidado de Deus. É uma seta só. Não são várias setas, uma só que se aloje aqui na tua mente para que ele tente capturar a tua mente. Jesus arrancou o jugo da escravidão. Jesus arrancou o jugo que nos prendia. O jugo da escravidão, Jesus já rompeu com esse jugo. Ele já venceu. Mas você muitas vezes continua indo lá, pegando esse jugo e jogando sobre as tuas costas. Jesus já arrancou, Jesus já quebrou isso. Mas você muitas vezes continua pegando o mesmo jugo, o mesmo pecado que o teu pai praticava, você volta a praticar. Eu quero dizer que toda vez que você faz isso, você está voltando para o pecado, você está voltando para a lixeira. Você, toda vez que você pega aquele jugo novamente de escravidão e joga sobre os teus ombros, você está voltando para dentro daquela lixeira, você está voltando para o Egito, você está voltando para a contaminação espiritual. Por isso que você muitas vezes não entende e continua preso nas cadeias. Nem que a gente abra, muitas vezes a porta da cadeia está aberta. Jesus está ali na porta da cadeia te chamando, mas você começa a duvidar, você não acredita que você é capaz de sair daquela cadeia. Porque Satanás está aí na tua mente dizendo, você não consegue, você é um fracassado, você é um derrotado, você nunca vai sair dessa cadeia, você vai continuar preso nesse pecado que o teu pai praticou, que a tua mãe te praticou, você vai continuar presa nesse abuso de autoridade, nesse abuso sexual que você sofreu, você vai continuar nesse relacionamento abusivo. Ele começa a construir na nossa mente essa mentira. E nós acreditamos nessa mentira, assim como Abraão achou que a mentira ia proteger, assim como Isaac achou que a mentira ia proteger. Não traz proteção, mentira vai trazer cadeia na nossa vida, só isso. A mentira vai trazer algemas, vai trazer grilhões, vai trazer fortalezas na nossa mente e na nossa vida. Jesus rompeu com as cadeias. Rompendo as cadeias. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não sai da cadeia. Quem esconde os seus pecados não rompe com cadeias familiares. Mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Repita isso na tua casa, meu irmão. Aquele que confessa e abandona encontra a misericórdia, encontra a graça, encontra a porta de grilhão aberta, a porta de cadeia aberta para sair dela. Quem confessa os seus pecados e abandona, encontra a misericórdia de Deus. Confissão é a arma que rompe cadeias e prisões. A confissão é a arma que vai fazer você romper, que os portões e os grilhões das cadeias vão ser quebrados quando nós confessamos, quando nós abandonamos. Abandonar é deixar, é afastar-se. Deixe os pecados, afaste-se dos pecados. Rompa realmente, trazendo para a tua vida a confissão. Tenha esse hábito de confessar as tuas culpas, de confessar os teus pecados. Mas não adianta você chegar diante, não é que não adianta, não é correto você chegar diante de Deus. Senhor, abençoa a minha multidão de pecados. Para com isso. Você é lavado com o sangue do Cordeiro. Dê nome à tua dor, dê nome ao teu pecado. Senhor, o meu pecado é a prostituição. Senhor, o meu pecado é o adultério. Senhor, o meu pecado é a mentira. Senhor, o meu pecado é a pornografia, é a masturbação, é a quebra da aliança. Dê nome ao teu pecado e confesse sim, e abandone sim, para que você possa romper, para que essas cadeias possam cair na tua vida e na tua linhagem, na tua geração. Rompendo com as cadeias. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nos nossos pecados e nos purificar. Diga assim na tua casa, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça,
toda a injustiça, a palavra de Deus está dizendo. Mas nós precisamos o quê? Confessar. Nós precisamos o quê? Nos arrepender. Nós precisamos o quê? Abandonar. Confissão de pecados rompe com a escravidão do pecado. Quer romper com o pecado? Confesse o seu pecado. Confesse e daí você vai romper com a escravidão do pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados e nós abandonamos, nós arrancamos a força do inimigo de nos acusar. O inimigo é o acusador, ele vem para nos acusar. E quando nós rompemos, então, que nós damos nome à nossa dor, que nós arrancamos essa mordaça espiritual, e nós confessamos a nossa culpa, e nós confessamos os nossos pecados, o inimigo perde força. Ele não tem mais do que te acusar, porque você já confessou os teus pecados. Vamos fazer isso? Eu queria te convidar nessa noite, aí você que está me assistindo. Essa oração eu peguei do livro Intercessão em Chamas, do nosso pastor, do pastor Oswaldo Lobo. Eu falei com ele, pedi autorização, e gentilmente, logicamente, ele cedeu, disse, pode usar o que você quiser usar do material. Então, essa oração eu peguei lá do livro do Intercessão em Chamas. E eu queria fazer com você, e nós vamos fazer bem pausadamente essa oração. Acho que são quatro partes só, então é bem rapidinho. Vamos fazer essa oração juntos? Diga assim, Senhor meu Deus, eu creio e confesso que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados lá na cruz, para me trazer plena salvação. Também confesso que ele se fez maldição por mim. Tenho consciência de que, legalmente falando, nenhuma maldição tem poder ou autoridade sobre a minha vida. Por isso estou aqui, para me apropriar desta maravilhosa libertação que tu providenciaste para mim na cruz. Renuncio a todos os pecados dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e ainda de gerações anteriores a estas. E pecados como, repete aí, idolatria, feitiçaria, ocultismo, desrespeito aos pais, toda forma de opressão e injustiça, sexo não natural e ilícito, antissemitismo, autossuficiência, apostasia, roubo de todos os tipos e roubo do dízimo. Senhor Deus e Pai, faço confissão neste momento e peço que o Senhor venha perdoar esses meus pecados e os pecados das minhas gerações, porque de fato temos transgredido a Tua palavra. Todas as consequências e maldições oriundas desses delitos que vieram se repetindo de geração após geração, sejam agora anuladas, canceladas e desligadas pelo poder que há no nome de Cristo. Declaro assim quebradas e canceladas em nome de Jesus o poder dessas iniquidades e maldições que vieram pelas transgressões dos meus antepassados. Senhor, todos esses sinais de maldição que têm marcado minha vida e família, separação de casamentos, promiscuidade sexual, falência financeira e profissional, doenças repetitivas, suicídios e abortos, peço que tu retire agora a tua ira de nossas gerações e que os demônios que estejam atuando e impondo sua personalidade e desgraça sobre nós sejam agora expulsos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rejeito todos esses sintomas de maldição e expulso a todos, pois na cruz Cristo levou não só os meus pecados, como também o efeito que eles teriam sobre a minha vida. Pai Celestial, agradeço-te pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois ele foi suficiente para romper com qualquer maldição sobre a minha vida. E eu quero aplicar o sangue do Cordeiro entre a minha vida e a cada uma das gerações passadas. Muito obrigado, Senhor, porque já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Ao Senhor toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você que fez essa oração, coloca aí no chat da igreja, dizendo, eu recebo a libertação de Jesus. Eu queria agora orar por você, agora você não precisa repetir, eu queria orar por você. Senhor Jesus,
Muito obrigado, Pai querido, por essa noite. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos o Senhor. E agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós confessamos aqui as nossas culpas. Nós confessamos aqui os nossos pecados, Pai. Nós confessamos diante do Senhor, Pai, as nossas iniquidades geracionais que vêm sobre a nossa vida e que vinham nos alcançando até esse momento, Pai. Heranças que vieram lá dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, ó Pai, mas nessa noite nós renunciamos agora, nós cancelamos, ó Pai, nós nos desligamos em nome de Jesus, tornamos sem valor, Pai, sem efeito legal agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de perseguição, de infiltração demoníaca na minha vida e na minha linhagem, que entrou em decorrência desses pecados, agora em nome de Jesus eu te dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus, e não volte nunca mais para essas vidas e para essas famílias, em nome de Jesus, porque está sendo quebrado agora, pela autoridade do nome de Jesus. Pai, nós estamos agora quebrando todas as cadeias familiares, todas as prisões e repetições familiares, ó Deus, que vinham nos oprimindo, Senhor, em nome de Jesus, e nós decidimos viver a vida plena, cheia da graça, cheia da presença do Senhor. Nós te louvamos e nós te exaltamos por essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém? Se você foi abençoado, dá um like aí nessa mensagem, coloque aí no chat da igreja. Teremos um final de semana cheio da presença do Senhor. No próximo domingo, às 10 horas, teremos culto, às 19 horas também, e durante toda a semana. Nos siga nas redes sociais. Aí embaixo da descrição desse vídeo tem o Rota Membresia. Você que não faz parte, que não é membro de igreja nenhuma e deseja a cobertura da Igreja Batista do Bom Retiro, entre aí no Rota Membresia e se cadastre ali, você vai fazer parte da nossa igreja. E agora eu queria só abençoar você, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com tua vida, com a tua família e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente.